Bom, eu quero dar as boas-vindas e agradecer Dina por estar aqui com a gente. É uma pessoa muito querida, ela sabe disso. E eu estou muito feliz. Pelo menos eu estou vendo assim, virtualmente, né? Porque tá tão difícil a gente se ver. Mas assim, eu sei que ela é muito ocupada, tá, gente? Dina vive correndo. Assim, eu vou só apresentá-la aqui, tá? Bom, deixa eu pegar aqui. Dina é atriz, é tradutora, adaptadora, diretora de dublagem, nasceu em Puebla, no México, que eu já conheci a cidade, mas vive na cidade do México desde jovem. Ela se interessou pela dublagem desde muito jovem, quando era fã de Sailor Moon e Hannah May, alguma coisa assim. Indo a uma convenção, ela encontrou um stand na escola de dublagem da Fama, dirigido pelo grande ator de dublagem Don Esteban Siller, que chamou muito a atenção dela. Então, ela decidiu se matricular na escola, estudou ao lado do ator Alfredo Gabriel Bassuto, de quem é amiga. Então, além da carreira de dublagem, né, vamos repetindo, ela é produtora, tradutora, professora da Universidade Anáhuac, da cidade do México, diretora acadêmica, fundadora da CCA Audiovisual, tá? O Centro de Comunicação Audiovisual. Ela fez bacharelado em Comunicação e Relações Públicas na Universidade Latino-Americana, mestrado em Comunicação Social na Universidade Simão Bolívar. E é uma pessoa muito querida. Dina, eu deixo a palavra com você. Muito obrigada. Bom, meu português é muito ruim. Eu estudei há muitos anos, não tenho com quem falar, com quem praticar, então eu esqueci muitas palavras. Eu vou falar portunhol-inglês, então tomara possam me entender. Se quiser perguntar alguma coisa até o final, e falem muito devagar, por favor. A dublagem é a minha vida. Eu comecei como atriz quando eu tinha 12 anos. Então, já depois comecei a traduzir, dirigir, mas toda a minha vida é a dublagem. Eu respiro, como, falo, tudo para mim é dublagem. E é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação, então agora vou compartilhar a tela e vamos falar da dublagem, o processo da dublagem no México. A dublagem mexicana é muito importante porque México é o principal produtor de dublagem da América Latina. A dublagem, como vocês já sabem, é o método de tradução preferido para produtos de massa. Então, atinge milhões de pessoas. A dublagem mexicana se vê em toda a Latinoamérica que fala espanhol. E vocês talvez se perguntam por que o México? O que tem de especial México? Aqui os mexicanos dizem que é porque o espanhol mexicano é o melhor, nós falamos melhor espanhol, mas isso não é verdade. Nós também temos um sotaque, nós também temos uma fala especial, mas então por quê? É muito fácil. Nós estamos perto dos Estados Unidos. Alguma vez alguma pessoa disse que o México, coitado do México, tal afastado de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Então é por isso que era muito mais fácil levar
as fitas do cinema de Los Angeles, LA, to Mexico City. Era muito mais fácil. Então, é por isso. Os mexicanos não falamos melhor espanhol. Isso é uma lenda que os mexicanos inventaram. Os primeiros dubladores mexicanos não dublaram aqui no México. Eles eram atores de radionovelas de uma empresa de rádio muito importante aqui no México. Então, eles foram contratados pela Metro-Goldwyn-Mayer para fazer dublagem em Nova York, New York. Então, eles começaram a trabalhar lá para Metro-Goldwyn-Mayer em New York. Depois, a dublagem mexicana foi proibida pelo Estado porque achavam que era uma competição para a indústria do cinema no México, que naquela época era a época do cine, falamos aqui no México, cine de ouro, cine dourado, que era, talvez você tenha ouvido de Pedro Infante, Maria Félix, Cantinflas, todos eles, não? Então, era uma época em que o cinema mexicano era muito grande, muito importante, e a dublagem foi considerada como uma competição. Então, a dublagem foi proibida por muitos anos, até que chegou à televisão. Talvez você conheça Televisa. Televisa é um dos grandes produtores de televisão na América Latina. Então, Televisa precisava muito conteúdo para seus canais. Então, começaram a comprar muita série americana e para México, que as pessoas não todas podem ler, ou não todas podem ler rápido. A coisa mais fácil foi dublar. Então, a dublagem foi permitida para a televisão. Depois, quando Disney começou a dublar, já foi permitida a dublagem para filmes, mas foi muitos anos depois. Qual é o processo da dublagem mexicana? Acho que é muito parecido ao processo do Brasil. Primeiro, há um cliente, depois o cliente tem um contato com o estúdio tem um project manager, que é o encarregado de contratar a todas as pessoas que vão estar trabalhando. Então, o project manager fala como tradutor, tem que dar todos os materiais para trabalhar, o roteiro, o vídeo. Então, já é quando os tradutores começamos nossa parte do processo. Depois, a nossa tradução, que é tradução e adaptação, é levada para o diretor, para se gravar. Depois da gravação, a dublagem passa pelo processo do Quality Control, QC, e depois, já quando o cliente diz, ok, tudo tá certo, que isso nunca acontece, sempre o cliente
tem algum erro. E também, nossas traduções nunca vão ser perfeitas. Por quê? Porque o diretor sempre tem preferências, sempre muda uma que outra palavra pelo sync, etc. E também o QC, que nós chamamos QSER, de QSER, ele pede que se mudem algumas outras coisas. Depois disso, vá para o mix, depois para o master e já volta para o cliente. Esse aí o processo. Quais são os nossos parâmetros de qualidade? Nossos parâmetros de qualidade têm que ver com o sincronismo. O primeiro é o sincronismo de conteúdo, que é muito parecido ao conteúdo semântico, que a tradução não estamos inventando, não estamos falando outra coisa que o script não diz, que é saber falar bem a língua que estamos traduzindo. Não? Por exemplo, aqui no México, eu, uma vez como atriz, trabalhei com um roteiro que in English, it said, there was a couple in a restaurant, and the boy says the girl, I'm going to take you to the best restaurant in New York City. So they were in the most exclusive restaurant in New York City. They were seated in the table, and she says, I feel like a cheeseburger. I feel like a cheeseburger. And the boy starts laughing. Bom, na tradução, o tradutor escreveu: me sinto como uma hamburguesa com queijo, como se ela estivesse como with a costume of a cheese hamburger. Essas coisas acontecem muito aqui no México. Então, o sincronismo de conteúdo é que a tradução seja a correta em termos de sentido. O segundo parâmetro é o parâmetro sincronismo visual, que é o sincronismo labial, fonético e isocronismo, que é que todos os sons estejam com harmonia com a boca do personagem, que é the lip sync. O terceiro parâmetro de qualidade é o sincronismo de personagem. O sincronismo de personagem tem que ver com a voz e a atuação. Isso, o diretor tem que fazer um casting e procurar uma voz que seja parecida ao que tem o personagem. A personagem. Às vezes, os diretores dizem: esta voz é muito parecida, mas talvez essa voz que é muito parecida seja um ator muito ruim. Então, a voz pode ficar igual, mas na atuação já não é igual. Então, o sincronismo de personagem tem que ter uma voz parecida,
mas também tem que ser uma atuação que seja muito parecida ao que está acontecendo no filme. E o último parâmetro de qualidade é o sincronismo auditivo, que é o mix de áudio. Que é se a personagem está num banheiro, você usa que está em um banheiro, se está em um espaço aberto, que a voz coincida com o que está acontecendo visualmente. Para os tradutores destes parâmetros de qualidade, nós temos que trabalhar com os 3 primeiros. O sincronismo de conteúdo, temos que fazer adaptação para o sincronismo visual e também para o sincronismo de personagem. Talvez você pergunte, mas como tradutor, nós por que temos que nos preocupar por o sincronismo de personagem? Temos porque para que o ator possa dar a intenção adequada, necessita também as palavras adequadas. Se nós não escrevemos uma tradução que seja oral, que seja algo que o personagem possa falar com naturalidade, então nós podemos ter ao ator com uma voz perfeita, com o maior talento de México, no seu caso no Brasil, pode ter o melhor ator, mas se as palavras não são naturais, se as palavras não são orais, esse vai ser uma tradução e uma dublagem ruim. Então, vocês e nós temos que tentar atingir os 3 primeiros sincronismos. Muitas vezes só o tradutor acha, não, só tenho que me preocupar por o sincronismo de conteúdo ou o sincronismo visual, mas não. Também pelo sincronismo de personagem. Quais são os nossos desafios como tradutores mexicanos? Ao contrário de países como a Espanha, o tradutor mexicano deve traduzir e adaptar. Na Espanha, eles têm um tradutor que só traduz, só procura o sincronismo de conteúdo e já. É tudo o que tem que fazer. Depois, essa tradução é levada para um adaptador. E o adaptador, que às vezes é o diretor, que tem que fazer o sincronismo visual, o sincronismo labial. Mas já são 2 pessoas diferentes. E já depois, o diretor ainda pode mudar alguma palavra ou alguma coisa na gravação. A Espanha tem muita mais tradição de dublagem que México. Por quê? Porque a dublagem no México, como eu já falei, estive proibido muitos anos e começou realmente com a chegada da televisão. Na Espanha, não. Na Espanha, eles têm dublado por muitos mais anos, porque a dublagem na Espanha era também uma forma de, não sei muito bem a palavra, censurar, está correto? Censurar, para proibir ideias que o governo
nazi, o governo fascista, achava não adequadas para ou incômodas para o governo. Então, na Alemanha, na Itália e na Espanha, a dublagem foi usada como uma forma de controle ideológico. Então, eles faziam até outras histórias com a dublagem. Então, é por isso que estamos falando dos anos 40, e por isso que a dublagem na Espanha tem muito mais anos, e por isso que na Espanha eles estão mais acostumados à dublagem. Aqui no México, você pode ir para um cinema e você pode assistir o filme legendado ou dublado, mas é mais legendado que dublado. Os filmes que se dublam para o cinema, de theatricals, são os que têm maior popularidade, como os filmes de Disney, Star Wars, Marvel, mas quase tudo é legendado. Na Espanha é o contrário. Na Espanha quase tudo é dublado. O público espanhol está mais acostumado a dublagem. Outro desafio que é o que causa muito dor de cabeça para os tradutores, que os tradutores latino-americanos, os tradutores hispano-americanos, temos que falar um falso espanhol neutro, que seja adequado para todos os países hispânicos da América Latina. Isso é o assunto do espanhol neutro. O espanhol neutro não existe. There's no neutral Spanish. No, no, no. O que aconteceu? Nós, como mexicanos, começamos a traduzir usando o nosso espanhol e só o diretor procurava na RAE. A RAE é como se fosse um Merriam-Webster, é o dicionário mais importante em espanhol. Então, se alguma palavra estava na RAE, nós podíamos usar. Se alguma palavra não estava na RAE, significava para nós que talvez era uma palavra muito mexicana, porque a RAE é um dicionário espanhol da Espanha. Mas isso que ocasionou, o que provocou, que muitas palavras da dublagem não fossem orais, não eram naturais, não eram orales, eram palavras que ninguém usava na América Latina, ninguém. Eu trouxe uns exemplos. Cajeta, no México, é um doce de leite que é muito, muito saboroso. Se vocês veio para o México, vocês vão gostar muito. Mas, se nós falamos cajeta, na Argentina, para eles é pussy, de pussy. Então, temos muitas palavras que para nós são muito normais, mas talvez em alguma outra região da América Latina seja uma palavra, não sei como falar, rude, a really bad word. Palavrão. Como? Palavrão. Palavrões. Então, poderia ser um palavrão. Então, nós temos que ser muito cuidadosos nessas coisas. Por exemplo, a pipoca, para vocês só tem que falar pipoca.
Mas nós, em todos os demais países, temos uma forma muito diferente de falar pipoca. Por exemplo, aqui no México é palomitas. Guatemala, pororó. Colômbia, crispetas. Equador, canguil. Perú, chanchita. Chile, cabritas. Pochoclo, na Argentina. Pop, Uruguai. Pororó, Paraguai. É pipoca, como vocês. Na Bolívia. Cotufas, Venezuela. Então, você imagina o problema aqui para nós de ser uma palavra. E como eu já falava, antes usávamos a RAE, o dicionário, como para poder decidir qual era a palavra mais neutra. Então, sabem qual é a palavra que por muitos anos se usou para dizer pipoca na dublagem mexicana? Rosetas de maíz. Rosetas de maíz não é nenhuma destas opções. Mas como estava no dicionário, os tradutores usavam essa palavra, mas ninguém usava na vida real. Então, isso aconteceu muito com o espanhol neutro. Tem muitas palavras que não são usadas por ninguém em Latinoamérica. Ninguém usa essas palavras, mas se tomaram do dicionário, porque, eu acho que se estão num dicionário, então são as neutras, mas não eram neutras. Mas, embora toda a América Latina se acostumou, get used, a essas palavras estranhas que ninguém fala. Então, o espanhol neutro ainda é uma coisa para se debater, porque muitos tradutores, diretores, empresas já estão nos pedindo que usemos uma fala mais natural. Então, já não usamos as palavras precisamente do dicionário, já só temos que ser muito cuidadosos para que a palavra que usemos não seja um palavrão em alguma outra região. Outro dos nossos desafios. A maioria dos tradutores não tem estudos nem querem melhorar. Como o México era tinha não sei como falar, monopoly da indústria da dublagem, ou tinha o monopólio por muitos anos, México se achou que era o melhor. Tudo tem que ser dublado no México. No México, nós somos os melhores dubladores do mundo. Não estou exagerando. Muitos dubladores, tradutores e diretores de dublagem ainda dizem que a dublagem mexicana é a melhor do mundo. Que isso não é verdade. Minha dublagem favorita é a dublagem da Alemanha. Se depois quiser perguntar por quê, eu posso responder depois. Porque eles têm um processo diferente. Bom, my point é que México se achou o melhor. E o que acontece quando você acha que é o melhor em alguma coisa? Se você já se acha o melhor, não estuda, não melhora. Por que se você já é o melhor? Então, isso aconteceu na dublagem mexicana. Então, temos muitos tradutores que têm
muitos anos trabalhando, 20 anos, 10 anos, eles dizem, mas eu por que vou melhorar? Eu já tenho trabalho, eu já não preciso. Isso é uma mentira, porque, nossa, precisam. Eu, como atriz e diretora, às vezes trabalho com uns roteiros que não têm ritmo, que não têm labiais, que não têm que nem não tem o sincronismo de conteúdo, mas as pessoas não querem melhorar. Esse é um problema muito, muito grande na indústria. E também são poucos os espaços de profissionalização. Aqui no México, o Centro de Comunicação Audiovisual é a única escola de tradução para dublagem aqui no México. Então, não há muitos espaços para se profissionalizar. Por quê? Porque tampouco não há o interesse dos tradutores de se profissionalizar. Então, o que acontece? Há muito pouco dinheiro, o pagamento é menor. Porque é como um círculo onde os estúdios dizem por que pagar mais dinheiro a tradutores que não são bons, tradutores ruins. Porque aqui no México quem tem que arrumar a tradução é o diretor. Porque o diretor arrume a tradução. Já. Então, os estúdios não querem pagar melhor porque as traduções são ruins. E os tradutores não querem melhorar porque se acham os melhores e também porque o pagamento é pouco. Então, lá estamos num círculo. Mas já demonstramos como os alunos da nossa escola que se pode pedir melhor pagamento quando a tradução é melhor. Quando a tradução pode ser gravada rapidamente, porque o diretor e o ator da dublagem só estão fazendo o seu trabalho, o diretor quer dirigir a parte artística, o ator só tratar de entender a personagem, tudo é mais rápido, porque quando se uma tradução for ruim, o diretor tem que se preocupar por arrumar a tradução, o ator também ajuda, até o engenheiro tem que pensar, aqui precisamos mais sons, precisamos mais palavras, ou pode ser ao contrário, que palavras podemos tirar, botar para fazer a tradução mais curta, não tem labiais. Então, o diretor e o ator terminam fazendo um trabalho que não é de eles. E isso toma muito mais tempo de gravação e também uma tradução que não é boa generates mais retakes. E cada retake é custoso. Então, a empresa já tem como, não sei como falar, um orçamento onde já contempla os retakes. Então, no México, se você é um bom tradutor, de essa parte que era para os retakes, podem ser para o tradutor, para o bom tradutor.
mas é uma coisa que os tradutores mexicanos não sei, não querem entender. Não sei como seja no Brasil. Outro desafio é que nós temos mais competição. Por exemplo, para fazer dublagem brasileira, acho que Brasil, mas aqui para o espanhol neutral já há mais competição, que é a dublagem da Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina. Então, já há mais empresas de dublagem em outros países, então é ainda menos dinheiro. O que aconteceu? Porque como começaram as empresas em outros países da América Latina? Tudo começou pela tecnologia. Quando os processos tecnológicos foram mais simples, já era possível levar a dublagem nos outros países. Sobretudo, quando Pro Tools, que é o software de gravação mais usado para dublar, quando Pro Tools chegaram também muitos estúdios, porque antes você precisava muito dinheiro, precisava muita máquina, muita coisa que era cara para fazer dublagem. E com Pro Tools já qualquer podia, como um computador, um microfone, já oferecia dublagem. E com a internet, passar o vídeo, o script também era mais fácil. Então, agora temos a competição da América Latina. O preço da dublagem em espanhol latino, que se chama Spanish Latam, varia entre 40 e 15 dólares por minuto. Aqui no México, Netflix, quando não há um intermediário, quando é o cliente direto, os estúdios podem cobrar 40 dólares por minuto aqui no México, que ainda é considerado a dublagem de melhor qualidade da América Latina. E na Argentina, eles chegam até os 15 dólares por minuto. Então, a dublagem na Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela é muito menor do que a dublagem mexicana. Mas a dublagem mexicana ainda é melhor que as dos outros países. Por que eu estou falando que a dublagem mexicana é ainda melhor? Porque o espanhol neutro, os personagens falam como os mexicanos falam, como os mexicanos da cidade do México. Então, por exemplo, se eu falar com vocês em espanhol, o jeito do que eu falo é o mesmo do que os filmes, as séries falam. Eu já não preciso me preocupar por meu sotaque. Eu já tenho o chip, de dublagem chip, então eu não preciso me preocupar por meu sotaque. Eu já falo como filme dublado. Quando eu fui para a Argentina de férias,
todo mundo me dizia, você fala como filme, você fala como desenho animado. Obrigada. E os outros países têm que nos imitar. Os outros países, na Argentina, os atores não se estão só preocupando pelo análise do personagem, pela atuação. Não, eles estão mais preocupados por o sotaque, porque são como nós. Então, eu vou fazer um exemplo, não sei se vocês podem ouvir a diferença, mas, por exemplo, um desenho animado aqui no México falaria assim: Olá, como estão? E na Argentina, Olá, como estão? Então, a qualidade na atuação ainda é melhor no México. Agora, o pagamento para os tradutores varia entre 0,87 e $3 por minuto. É muita a diferença. Se o tradutor trabalha nestes estúdios que estão quase num garagem, que não são estúdios formais, não são estúdios bons, podem ganhar isso, $0,87 por minuto, que é muito baixo. Depois, há como muitas categorias de empresas que a Netflix separa. Netflix tem empresas premium, platinum, empresa dourada, que é a meia, empresa... Então, depende muito da empresa que você trabalhe e quanto pode ganhar. E aqui no México temos muito trabalho, também em Brasil, a tradução para a dublagem, a dublagem é muito importante porque cada vez mais canais, mais de streaming estão saindo. Então, bom, isso é mais uma visão muito geral do processo da dublagem no México. Tomara meu português não tenha sido muito ruim. Obrigada. Obrigada, Dina. Não, deu para todo mundo entender, certo, gente? Sem problemas. Tá? Agora, vamos passar para as perguntas. Quem quer começar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a Dina. Devagar, como ela disse. Pessoal do espanhol pode fazer a pergunta em espanhol, tá, gente? Tá? Fiquem à vontade. Posso começar? Pode. Eu peço desculpas que eu não vou poder ligar minha câmera, que ela está com algum problema aqui, maluco. Eu não estou podendo Fala mais aparecer. devagar, tá, Paulo? Pode deixar, pode deixar. Nesse momento eu me controlo. Dina, obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora. E a dúvida que eu queria saber é a seguinte, quando você falou dos valores praticados para os tradutores do México, né, entre 87 e $3 de minuto, eu queria saber, por curiosidade, se tem alguma diferença nas produções de cinema, porque aqui no Brasil, basicamente, a gente temos os principais eixos de dublagem, que é o Rio-São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, e pelo menos no Rio de Janeiro, né, assim, tem até uma noção muito melhor do que isso, né, porque é tradutora de cinema bem mais atuante, que geralmente o valor de minuto aqui no Brasil para cinema, comparado com o valor padrão, que também varia aqui, geralmente, vamos colocar aí, está mais ou menos entre R$6 e R$9 por minuto, as casas que pagam melhor, e para cinema, às vezes, chega a R$20 por minuto, né, Dilma? É disso para mais, né? 21 a 28. E aí eu queria saber se no México tem essa diferença também, se de repente é muito mais gritante um tradutor de cinema ser remunerado no México. É a mesma coisa.
Eita. Para dublagem do cinema, nós falamos theatrical. Tem que pagar 3 vezes mais do que o tabulador normal. Exato, sim. Então, se uma sala, um estúdio, tem um orçamento para o tradutor de $1, caso for um filme para cine, tem que pagar 3 vezes mais, $3. E já vai aumentando dependendo do estúdio. Onde eu trabalho, onde eu traduzo mais, é por orçamento. Eles me dizem, eu tenho tanto dinheiro, já nem calculam o preço por minuto. Ah, entendi. Eles só oferecem uma quantidade de dinheiro que é maior do que seria se fosse dublagem para TV. Entendi. Perfeito. Entendi. Obrigado. Oi, Dina. Boa noite. É Natália Estrela aqui quem fala. Eu também não vou abrir a câmera porque eu estou assistindo de fora do Rio de Janeiro. Eu não estou só do Rio, estou fora do Rio, então estou assistindo aqui a sua palestra no lugar reservado. Eu tenho uma dúvida. Aqui no Brasil, eu sou tradutora de espanhol, né? Mas, enfim, falando no mercado de uma forma geral, nós, quando traduzimos os carros-chefes aqui, ou seja, o que nós temos de tradução para dublagem em maior volume para a língua portuguesa, é vindo em inglês e espanhol. O que eu quero saber é, no México, vocês traduzem para o espanhol? De quais idiomas? Qual é o volume maior de trabalho que um tradutor tem aí? E como uma pergunta complementar, vocês recebem muito material audiovisual em língua portuguesa? O maior volume é inglês e espanhol. Nós dublamos mais inglês e espanhol. Mas também dublamos muita coisa. Agora estão chegando muitas séries, muito filme da China e como se fala? Japão? De Japão. Então, agora o médio do México está precisando muito tradutor que fale japonês. Não sei como falar em português. Mas agora, japonês. Se precisa muito tradutor que fale japonês. O que estão fazendo os estúdios é que eles dão para o tradutor o script em inglês, mas o vídeo está em outro idioma, que pode ser japonês, chinês. Então, caso que o tradutor não fale outro idioma que não seja inglês, eles conseguem o script em inglês. Mas é difícil, é mais difícil adaptar um vídeo que está em japonês. Então, antes, o tradutor tinha que pedir mais dinheiro. 10% ou 15% mais se tinha que adaptar de outra língua que não fosse inglês. Mas agora, com a competição que temos com os outros países da América Latina, agora os tradutores já aceitam cobrar a mesma coisa, caso tiver um script em inglês. A mesma coisa no Brasil. Embora o vídeo esteja em japonês ou em qualquer outro idioma. Mesmo drama daqui. Certo. Obrigada, Dina.
E aqui se dubla muita telenovela brasileira. Há uma empresa que já está especializada na dublagem de português e espanhol. Mas eu leio elas. Você imagina, eu fui para pedir trabalho para elas. Eu falava melhor português, porque eu não tinha esquecido tanto, mas eu fui. E eles me disseram, nós já temos um dicionário espanhol-português, português-espanhol. E você tem que seguir palavra por palavra o que diz o dicionário. E eu perguntei, como assim? Por exemplo, em palavras como ainda, a tradução em espanhol seria todavia. Ou, em alguns casos, vocês sabem, dependendo do contexto, poderia ser aún. Então, eles me disseram, se você vê a palavra ainda, você tem que escrever aún. Sempre. E eu falei, mas a gramática? Não, você é palavra por palavra. E eu falei, nossa, isso é impossível. Isso não vai ser espanhol, isso vai ser alguma outra coisa. Então, eu não sei onde passem essas telenovelas brasileiras, mas a dublagem é muito ruim, porque não falam nem português, nem espanhol. Não sei que coisa fala. Então, eu não gosto delas. Impossível, impossível. Impossível, porque uma das coisas que nós procuramos ensinar aqui na escola é uma tradução que seja dependendo da função do texto. Vocês sabem, não? Que é mais importante, the accuracy ou the function? Para nós, o mais importante sempre é a função. Sempre nós usamos teorias como as teorias, não sei como se fala em português, dynamic equivalence, NAIDA, GIS, Vermeer, a teoria interpretativa da Escola de Paris. Nós ensinamos muito a pragmática linguística, the speech acts, da John Austin. Então, nós estamos falando de outra coisa e eles pedindo palavra por palavra. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Eu quero. Oi, Dina, obrigada. Beatriz, tudo bem? Eu fiquei curiosa para saber por que você gosta da dublagem da Alemanha, né? Que você falou. Eu quero saber. Eu tenho uma amiga que é a supervisora da Netflix na América Latina, em espanhol. E ela me diz, nossa, o orçamento para dublagem em alemão é muito maior, pagam a mais dinheiro. E também eles têm mais processos. Eles têm um tradutor que traduz. Depois tem um adaptador que revisa que todos os diálogos sejam, não sei se estou falando correto, oral, que sejam naturais. E depois tem outra pessoa que eles têm um software
que é como um karaoke. Então, as linhas aparecem na tela quando o ator está dublando. E esse karaoke já tem pausas marcadas, já tem pausas e tem outros, não sei como se fala, sinais, que aqui é mais devagar, que tem que falar mais rápido. Então, o diretor e o ator só estão preocupados por atuar. E eles também têm muita profissionalização. Eles têm engenheiros de áudio muito preparados. Aqui no México, às vezes nem são engenheiros. Eles pegam alguém e ensinam como usar o Pro Tools e já falam de engenheiros, mas não são engenheiros. E na Alemanha, eles têm melhores processos de seleção de pessoal. Não sei se estou falando correto. Então, é por isso que a Alemanha tem uma melhor dublagem. E também porque são dos países que começaram a dublar. São os países que têm mais anos dublando no mundo. Por isso. E você... Muito legal. Podem ouvir, podem fazer a comparação na Netflix, podem pôr dublagem mexicana, dublagem em espanhol, dublagem em alemão, e vocês podem ouvir a diferença. Obrigada, muito legal. Adorei, vou fazer isso. E aqui nos pagam o que os alemães, na Alemanha fazem 3 pessoas, nós temos, no Brasil também, né? É uma só pessoa, tem que traduzir, tem que adaptar, tem que fazer tudo. E ganha pouco. Ganha pouco. Não dá para ver, né? A Dina está falando do karaokê, que eu brinco aqui sempre que eu falo que é o dubloquê, né? Que é a dublagem no karaokê. O dubloquê aqui a gente não tem, mas eu já cheguei a testar em Miami, na The Kitchen, porque lá eles usam o dubloquê. E é muito legal, porque você entra, tá ali na tela, você fica olhando para a tela mesmo, você não tem que olhar para o papel, ficar mudando, né, a cabeça. Tem lá o sinalzinho, parece como se fosse um sinal de trânsito, né? Vermelho, amarelo, verde. As cores as palavras mudam de cor quando você vai falando. Se tiver que fazer alguma marcação, o diretor lá dentro faz a marcação e já aparece na tela para você. Você não tem que mexer em nada, assim. Então, assim, eu achei muito interessante na época, né? E, bom, a França também usa, que é o band rythmo, que eles chamam, que também é o do bloqueio. E aqui agora, com o Covid, há muita gravação remota e mandamos roteiros em, como se fala, PDF, mas sem adaptação. Então, você tem que ler na tela o PDF que não tem nada. Então, o ator mexicano agora tem que memorizar onde está o que é pausa, onde que está tudo. E tem que arrumar o script no momento. E isso é muito ruim. Dina, com a pandemia, como é que ficou a questão da dublagem aí? Vocês passaram a trabalhar em home studio ou continuam indo para as empresas? Deram uma pausa? Como é que ficou isso o ano passado e ainda esse ano? O ano passado, primeiro, fizeram uma pausa. Não houve trabalho para ninguém de dublagem por 2, 3 meses, que foi muito tempo. Os tradutores, os atores de dublagem ficaram muito mal economicamente. Depois, os atores começaram a construir nas suas casas os home studios e só começaram a
a ter trabalho os que tiveram home studio. Eu pude trabalhar desde o princípio porque eu tinha a cabina da escola. Mas se você não tinha home studio, ainda muitos estúdios, se você não tem home studio, não tem trabalho. Agora, nestes meses, já também começaram a abrir os estúdios, mas para projetos que são mais para cinema, para Disney, coisas mais que o som tem que ter melhor qualidade. Sim. A Dina ia pedir, para de compartilhar sua tela para a gente ver você melhor, assim, na frente. Dilma. Oi. Maurício falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Dina, tudo bem? Oi, tudo bem. Primeiro, quero agradecer, eu adorei a sua palestra. O seu português eu para entender super bem, viu? Não se preocupe. A minha pergunta, eu queria direcionar para você e também para a Dilma. Né? Eu vi que você falou sobre essa questão do orçamento, né? Eu vi que você exemplificou um pouco, né, do que acontece na dublagem mexicana, né? Você falou também aí da dublagem alemã, em que o orçamento ele é maior. Imagino eu que isso pode conferir uma maior qualidade ao processo de dublagem como um todo, né? E aí fica claro que a gente tem essa diferença, né? Por exemplo, determinado país às vezes tem um orçamento maior para fazer a dublagem e outros países têm orçamentos menores, né? E eu queria perguntar para vocês como é que é feito esse orçamento? Existe alguma conversa, algum acordo, né, entre aquele que produz, né, o filme, a série, enfim, e as pessoas no país em que onde o produto vai ser dublado? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Como é que se acerta esse orçamento, né? Como é que de repente, sei lá, um determinado país que tem um orçamento baixo poderia ter um orçamento maior para fazer um processo de dublagem melhor? Espero que tenha ficado claro. Entendi. Bom, no caso do espanhol neutro, os preços começaram a baixar quando a Venezuela, Colômbia, Chile e Argentina começaram a dublar. Eles ofereceram menor preço. Então, nós ainda achamos que foi uma competição desleal, porque se a Argentina tivesse pedido, eu peço os mesmos $40, ou bom, talvez meu espanhol não seja o espanhol a que toda a América Latina está acostumada. $30 contra $40 é um preço a decent price. Mas o que aconteceu, eles começaram, não, $20, $15. Então, esses estúdios, essas pessoas com pouco cerebro, como se fala? Cérebro. As que começaram esta competição. E então a dublagem está muito relacionada com esta coisa do mercado de oferta-demanda. Então, como a demanda a oferta é maior do que a demanda, então os preços começaram a baixar.
eu tive uma oportunidade de dublar no meu estúdio uns desenhos, mas eu não pude competir com uma competência com um estúdio da Argentina. Não pude. E eles também acho que o tipo de câmbio que peso argentino, $1 versus peso argentino é maior do que a troca de dólar com peso mexicano. Então, já são essas coisas que estão fora do nosso controle. Acho que isso acontece também na dublagem brasileira, que sempre há um estúdio que cobra menos. Eu pago menos, eu cobro menos. E aqui também eu os invito a que não baixem seus preços, porque uma coisa que acontece aqui no México, porque no México também há estúdios que cobram $20 e não os $40. Por quê? Porque sempre podem conseguir alguém que aceita pouco dinheiro. E quem é o primeiro que aceita um pagamento menor? Os tradutores. Então, nós também somos parte da chain. Então, também sejam responsáveis com os preços que você oferece. Obrigado. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Eu falo, gente, cuidado, né, para não se transformarem em tradutores de R$2, como a gente diz, entendeu? Porque se você, se a gente está aqui, aí você aceita R$3, R$4, você está fazendo o que com o mercado? Você está baixando, está todo mundo indo junto, sabe? Está todo mundo no mesmo barco. Então, é igual ela falou, o estúdio aceita menos. Se a Argentina, por exemplo, não aceitasse, o valor ia ser padrão. A mesma coisa acontece com os tradutores. A gente, justamente ali, igual o Felipe falando, nivelando por baixo, não. A gente tem que começar, pelo menos, sabe, lá em cima. Eu sempre falo, é claro que como experiência, quando você vai só por experiência, adquirir experiência, você está iniciando no mercado, você pode aceitar um valor mais baixo que o estúdio oferece, mas sempre dizendo, é para você conhecer o meu trabalho. Esse não é o meu valor. Porque senão, aqui acontece muito também, Dina, as empresas cobram cada vez mais barato e muitos tradutores estão ali aceitando aquele preço, sabe, para assim, mas é isso ou nada. Aí, mas o que acontece? Quem cobra mais dança, entendeu? Não vai conseguir trabalho desse jeito. Mas quem é bom realmente, quem é bom, cobra um valor real, bom, né, também, que digno, e não fica sem trabalho. Então, eu acho que tem que ser por aí. E acontece em todo lugar, né? Mas enquanto o Dina está falando que o problema maior, a competição entre México e América do Sul inteira, né? Ali, a gente tem essa competição aqui dentro do Brasil só, dentro dos estados diferentes, né? São Paulo brigando com o Rio de Janeiro, agora nem tanto, mas aí brigando agora porque Campinas tem, Belo Horizonte tem empresa de dublagem, e é como se outros lugares não pudessem ter empresa de dublagem. Eles brigam. Aqui não, só no Rio e no São Paulo. Em São Paulo que pode ter. Não é assim. Está crescendo, mas essas empresas cobram mais barato mesmo do que Rio e São Paulo. E a qualidade também não é a melhor. É a mesma coisa, a mesma coisa. A diferença é que nós teríamos que brigar com outros países e vocês não, vocês poderiam ter um controle de preços. Mas não tem, não tem. Acho que união é a palavra mesmo, né?
A briga é aqui mesmo, entre os estados, né? Onde as empresas estão começando. Acho que Brasília também tem empresas novas de dublagem. Enfim, é uma briga dentro do próprio país. E a questão também da qualidade dos tradutores, né? Nós temos a Estrada e a Dina tem a CCA. Entendeu? Obrigado também, Dilma, por responder a minha pergunta. Dilma, deixa eu colocar uma coisa ainda, seguindo esse assunto aí, nesse mesmo tema. Eu estou trabalhando, Georgina, tem 1 ano com tradução, eu estou aprendendo e conhecendo o mercado. Até agora, a impressão que eu tenho é que o reconhecimento que outras áreas têm, a gente, como tradutor, não está tendo. Isso dificulta também o preço. Por exemplo, o dublador, de uns anos para cá, o ator que faz a dublagem, começou a ter reconhecimento público, a aparecer muito em evento, da entrevista, coisas desse tipo. Os diretores também, em certo nível, e os tradutores não existem. Eu já vi casos assim, aqui de dublagens que foram feitas com uma certa liberdade de adaptar e que foram muito boas, ganharam uma fama, o diretor, os dubladores foram dar entrevista por causa daquela dublagem específica e ninguém menciona o tradutor. Ele tem uma parte nisso, é uma equipe toda, todo mundo fez a sua parte para que desse certo. E o tradutor, cadê? Em um caso específico, que eu não venho ao caso citar, mas assim, o diretor fez o nome em cima de uma dublagem muito, muito bem feita, e o tradutor, que não é uma pessoa nova, é uma pessoa experiente, com nome no mercado é conhecido, mas fora ninguém sabe que ele existe, o diretor deu várias entrevistas e ignorou que o tradutor existia. Eu acho que também tem uma parte de, talvez, de orgulho, não dividir o palco com todo mundo que contribuiu. Isso vai dificultar muito a gente conseguir melhorar esse preço. Aqui acontece a mesma coisa. Quando a tradução está boa, está perfeita, está bem feita, e o show é um sucesso, tudo vai bem, o diretor é o herói. Minha dublagem, eu sou o melhor diretor do mundo. E quando a dublagem é ruim, não, eu tinha uma tradução que não era uma tradução muito ruim. Então, quando tudo vai ok, é pelo diretor. E quando tudo vai ruim, quando tudo é o tradutor. Quem não tá presente para se defender leva a culpa. Não, isso que o Vinícius falou, assim, eu acho que isso troco muito com a Dilma, porque assim, eu tenho relação com diretores de dublagem que são meus amigos. Eu tenho áudios deles elogiando o meu trabalho, falando, ai, Paula, papapá. Só que chega no dia da estreia, no Instagram, marca todo mundo. E é incapaz de me marcar. Eu acho que isso mostra muito mesmo. Eu acho que isso que o Vinícius falou é porque é chato falar, porque a gente está, né, enfim, né, lida com questões de ego, lida com várias questões, mas eu sinto que acontece muito isso também. E é muito triste, porque a gente não quer biscoito, a gente só quer pertencer, sentir parte dessa indústria que muitas vezes... A gente quer ganhar dinheiro para viver, né? A gente só quer os nossos direitos. São exatamente. Os nossos direitos autorais básicos. E tu não quer biscoito, a gente só quer pertencer. E isso realmente acontece. Isso que eu acho que é a parte mais triste, quando eu faço um trabalho com todo o carinho do mundo. Muitas adaptações, às vezes, são os tradutores que fazem, mas é porque no Brasil tem essa questão, a tradução é ruim, é como se o tradutor fosse incapaz, né, um ser acéfalo que não pode fazer uma tirada maneira, uma tirada que vai virar um bordão de um personagem, alguma coisa assim, né? Os louros sempre têm que ir para o estúdio. Tanto que até no dia do tradutor mesmo, né, que a gente celebra no dia 30, eu posso contar nos dedos os estúdios ou diretores que vêm para mim me parabenizar pelo dia do tradutor.
Raríssimo. Sabe, né? Somos esquecidos no churrasco, né? E Basicamente. pelo que eu já vi até agora, a Dilma não é uma exceção assim tão grande de ser dubladora e tradutora. Tem uma boa quantidade de dubladores que traduzem também. E eu não sei se eles não se tocam que eles deveriam valorizar essa metade do trabalho também, né? Talvez. Eu também gostaria de falar disso. Há muitos dubladores que traduzem só porque eles falam inglês. Eu já falo inglês, então eu posso traduzir. Eu sou dublador, então eu posso traduzir, eu posso adaptar. Eles são, às vezes, os que fazem as piores traduções. Porque eles não estudam as teorias, as coisas, as traduções. Talvez tenhamos sincronismo visual, sincronismo labial, mas não tem sentido. Mas não tem sincronismo de conteúdo, mas não tem outras coisas. Então, acho que os dubladores que traduzem aqui no México, a maioria são ruins. E são só, como se fala, estorban. Sim. Esse é outro problema. Porque eu sou dubladora, sim, mas eu estudei. Então, eu sou diferente. É que nem a Dilma. A Dilma é uma exceção também no mercado. A Dilma é dubladora, foi estudar. E hoje ela é mais conhecida pela tradução do que pela dublagem, na verdade, né, Dilma? Sim. E aqui no México, eu sou mais conhecida como atriz. Vocês podem procurar na Google Gina Sánchez Doblaje. Me invita muito a eventos, porque eu dublo muito anime. Então, o anime tem muito fan. Então, eles me conhecem, mas não conhecem os tradutores. E, às vezes, esses fãs dos desenhos japoneses conhecem os tradutores. Por exemplo, aqui houve uma tradutora que era a que fazia o roteiro de Dragon Ball. E o público, os fãs, pediram a tradutora. Eles pediram que a tradutora da nova Dragon Ball fosse a mesma pessoa. E o conseguiram. Então, às vezes, pode acontecer. É muito raro, mas pode acontecer. Uma coisa que eu vejo aqui, disso da onde aparece o tradutor, nos créditos finais, no cinema ou em uma série, o nome do tradutor é a última coisa que aparece antes de desligar a tela. Tem os atores, tem os créditos de dublagem e depois vem o tradutor. Aqui, Netflix, o tradutor vai primeiro nos créditos. Aqui também, né? Enfim, depende muito da empresa, né? Mas na Netflix primeiro vem o tradutor, o diretor e o estúdio na Netflix, né? Aí depois é que vem o elenco, né? Então depende muito do cliente, na verdade. Aqui principalmente com legenda. Quando a legenda é a última coisa que aparece antes da tela apagar. Sim. Se você estiver no cinema, você tem que esperar acender a luz. Todas as luzes, para você ver quem traduziu. Isso é verdade. Assim. Pois é. Bom, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente deixar a Dina descansar? Ainda tem muito que traduzir hoje. Mas descansar um pouco daqui. Porque, igual eu falei, Dina não para, tá, gente? Dina não para. Né? Como sempre, né, Dina? Não, mas eu preciso férias. Eu preciso ir a Rio para a praia. Eu preciso uma caipirinha. Mas
Eu faço caipirinha para você aí, tá? Mas se tiver alguma outra pergunta, eu já tinha pensado este tempo para vocês. Tá, legal. Dilma, eu tenho só uma última pergunta, mas vou tentar ser o mais breve possível, que é uma questão de aspectos culturais de tradução, que é uma coisa que eu não sei muito como é que está no México. Eu vejo muito na Netflix, né, que nós temos acesso ao KNP, então a gente consegue ver as soluções tradutórias dos outros países, né? E eu acho muito interessante fazer essas comparações, e eu sinto aí, Dina, eu queria muito a sua opinião enquanto profissional, que eu sinto que, óbvio que não é em todo tipo de produção, acho que isso varia muito, né, do cliente, até do tradutor, do alinhamento que você tem para certos projetos, mas que eu sinto que o México, pelo menos das produções que eu parei e fui observar, não tem muito mais uma cultura de tradução de nomes de personagens, nomes de lugares, por exemplo, é uma coisa que me parece, eu não sei, posso estar enganado, mas que me parece que no México tem caído um pouco e tem deixado muitas coisas em inglês, que é uma coisa que no Brasil, óbvio, depende muito da obra, mas o Brasil ainda tem uma cultura de tradução muito forte. Então, nome de personagens como o da Disney, nomes dos super-heróis da Marvel, por exemplo, eu sinto que no México tudo, não sei se tudo está no original, como em inglês, ou metade sim, metade não. Eu queria saber como é que está essa questão cultural aí, como você sente, e como você sente isso. Aqui é um fenômeno linguístico que tem que ver porque o México está muito perto dos Estados Unidos. Então, aqui nós usamos muita palavra em inglês. Então, aqui falamos ok, vai, e também por questões de merchandising. Por exemplo, aqui Disney pediu que, que os nomes não mudaram mais. Então, por exemplo, Iron Man é Iron Man. Você não pode mudar. Ou também para vender, como se chama? The Game, The Doll. Ah, tá, sim. Action figure. Começaram a pedir que na área de América Latina não mudáramos os nomes, mas isso foi uma coisa que o cliente pediu. Então, houve um capítulo, um episódio dos Muppets, que aqui a The Frog se chamava René, mas Disney pediu que fosse o nome original, Kermit. Então, houve um episódio onde a tradutora tive que explicar por que mudava o nome. Então, The Frog diz uma coisa como: oh, Peggy, eu não sou René, eu me chamo Kermit. Ah, bom, você é Kermit. Mas e é porque para os Estados Unidos, é uma coisa que eu acho, que nos Estados Unidos acham que o espanhol latino-americano é o espanhol mexicano. E não estão tomando em conta a América do Sul. Então, eu acho que é por isso. Mas nós também temos as ferramentas do KNP e tudo que você falou, mas aqui os clientes pedem que se conservem a maior quantidade de nomes original. Mas você, assim, óbvio que a gente sabe que lidar com o cliente é uma coisa complicada, mas você, assim, agora falando enquanto profissional, você não acha que essa tendência, existe uma perda cultural muito forte, de uma perda de autonomia dos países, muitas vezes, da questão criativa, enfim, ou até mesmo justamente porque tem nomes que são autoexplicativos, né? Então, se você deixa em inglês, você perde completamente as piadas ou todo o contexto que envolve aquele nome, né? Eu sempre gosto de dizer que nomes não são só nomes, muitas vezes, né? Eu queria saber, assim, você enquanto profissional, assim, você acha que existe essa perda, assim, de modo geral?
por exemplo, as piadas, muita coisa você tem que adaptar no espanhol aqui. Os nomes, os lugares são os que ficam em inglês. Há uma coisa que é um fenômeno linguístico que Ferdinand de Saussure já falava, que não sei como traduzir, que é o fenômeno da campana de bell, ding, 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 que diz que quando uma inovação linguística entra num idioma, numa cultura, sempre tem que ter dois lados, que é o lado conservador e outro que é o lado que vai repetir o som da campana, da bell. Tim, tim, tim. Então, isso é uma coisa que não se pode controlar. Ao final, quando uma inovação linguística entra numa cultura, a maioria, eu acho que a língua é a coisa mais democrática que existe, é a única democracia que existe, porque os falantes, os que falam, são os que decidem se pegam ou não a inovação. Então, os médios também usam os jeitos de a fala. Então, se uma cultura aceita essas palavras e os médios usam, não há forma de Impedir, né? Impedir, né? Na forma de impedir. Então, aunque os tradutores tentem e queiram fazer, não, eu vou defender a minha língua, a minha cultura, a verdade é que uma coisa que você não tem controle, você não pode controlar, é a natureza da língua. Então, aqui no México, no espanhol, já temos muita palavra em inglês, e é o que as pessoas sentem como uma coisa natural. E a dublagem tem que ser natural. Em complemento com essa pergunta do Paulo, o quanto é comum aí no México as pessoas em classes sociais diferentes saberem inglês? Porque aqui isso é uma coisa de pessoas... elite, com classe média mais alta dinheiro. para cima, basicamente. Né? Sim. Classe média Você para precisa cima. estudar numa escola cara para ter aprendido inglês. Aí a influência no México é maior, é diferente isso, né? Um pouco, eu acho. Aqui, o inglês, todas as escolas têm. Aqui no México, você, quando está na elementary school, você tem que estudar inglês. A gente estuda aqui, mas aprender é outra coisa. Acho que a pergunta do Vinícius na escola pública aqui, você tem inglês, mas aprender não funciona. Uma pessoa, por exemplo, considerada de baixa renda no México, ela é natural para ela, por exemplo, falar inglês, uma pessoa considerada de baixa renda no México. Porque aqui não é, esse que é o ponto. Aqui no Brasil não é, uma pessoa de muito baixa renda não vai falar inglês aqui. Nem fala bem espanhol. Aqui também, nem fala bem português também, então, né? Acontece sim, mas há muita palavra que já é parte quase da língua materna, que você não tem que aprender, não tem que estudar numa escola de inglês para entender. Por exemplo, aqui os meninos, para falar que uma coisa tá legal, eles falam cool. Tá cool. Gente, tá cool. que nem na França. Na França também já está falando isso. Então, eles falam assim, eu não gosto, mas se eu tiver, que eu já tinha uma série infantil para crianças, eu tinha que usar cool, porque é a forma em que os meninos se sentem identificados como produto. Então, isso é algo que
não está em nosso controle. Uhum. A língua é livre. Bom, gente, vamos então agradecer a Dina, tá? Obrigada a vocês por terem participado. Eu adorei o encontro, Dina e Dilma. Obrigada. Adorei também. Foi um Foi prazer. ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. O seu português é ótimo, não teve É problema para verdade. entender. Você Sem é muito problema simpática nenhum. e fala muito bem. Português é difícil pra caramba. Quando verdade. eu for para Rio para visitar a Dilma, eu prometo que vou falar melhor. Já tá bom assim. Eu vivo tentando melhorar meu espanhol para falar com ela, entendeu? Bom, gente, muito obrigada, Dina. Natália, quer falar alguma coisa? Oi, Dina. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente. Eu estou admirada com a proximidade do mercado. O mercado mexicano ele é idêntico ao mercado brasileiro. E fiquei encantada também quando você fala sobre a questão linguística do espanhol do México ter muita influência do inglês dos Estados Unidos, porque, enfim, é toda uma percepção da gente que trabalha com a língua espanhola mesmo de muitos anos e hoje foi confirmado por você. Muito obrigada pela sua participação, trouxe um aporte gigantesco para os alunos de língua espanhola aqui da Estrada. Eu agradeço. Bom, gente, boa noite. Dina, mais uma vez, obrigada. Nos falamos depois, tá bom? Um beijo a todos aí, tá bom? Valeu, gente. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Bye! Bye, Eu... Dina. Tchau, gente. Obrigada. Vou fechar aqui.